rota aérea utilizada para cruzar o Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial foi decisiva. E na realidade não era apenas uma rota, mas existiam várias. Hoje você vai conhecê-las. Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. Hoje a nossa jornada é através do Oceano Atlântico, por vários caminhos. Mas antes de cruzarmos o oceano, não se esqueça já de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal se não estiver inscrito. Faça isso e ajude o Viagem na História a ir cada vez mais longe e a gente assim vai poder continuar contando histórias que você gosta aqui no canal. E lembre-se, se gostou desse vídeo, compartilhe, esparrame a nossa história das rotas aéreas para que mais pessoas possam conhecê-la. A travessia do Atlântico por uma via aérea era algo muito recente quando começou a Segunda Guerra Mundial. Eram os primórdios da aviação e os aviões estavam sendo desenvolvidos. A guerra, obviamente, impulsionou esse desenvolvimento. É só você lembrar que os primeiros a cruzar o Atlântico da Europa até o Brasil foram os portugueses Sacadura Cabral e Gago Coutinho em 1922. Parnamirim Field é um aeroporto histórico que está localizado na pequena cidade de Parnamirim, na região metropolitana da Grande Natal, no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. A história do Parnamirim Field nos leva de volta aos tempos da Segunda Guerra Mundial, quando se tornou uma base aérea estratégica para as forças aliadas. Ou melhor, até antes da guerra. Com o advento da aviação, logo algumas aeronaves começaram a cruzar o Atlântico Sul, da Europa para a América. A primeira travessia foi realizada pelos aviadores portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em 1922. Este voo histórico foi considerado o primeiro a estabelecer a rota aérea entre a Europa e a América do Sul, marcando um feito significativo na aviação naquele tempo, mas também indicando a importância que teria essa rota em tempos de guerra, como a Segunda Guerra Mundial que viria logo após. O voo dos portugueses teve origem em Lisboa e a viagem incluiu várias paradas, como em Las Palmas, na Espanha, na ilha de Cabo Verde, em Fernando de Noronha e em Recife, quando a viagem teve um fim. Embora a viagem tenha tomado um tempo de mais de 2 meses, na realidade as horas voadas foram 62 horas e 26 minutos, provando que era possível cruzar o Oceano Atlântico pelo hemisfério sul em pouco tempo, desde que houvessem os pontos de apoio para reabastecimento e manutenção da aeronave. Estava assim estabelecida a rota aérea entre a Europa e a América do Sul. E isto despertou o interesse de grandes companhias de aviação no mundo que surgiam naquela época do desenvolvimento da aeronáutica e também associadas a estados que tinham uma ideologia expansionista ou de conquista. Logo, Natal e o local onde hoje está o Parnamirim Field passou a ser uma área utilizada para pouso de aviadores civis. E o desenvolvimento da aviação comercial e militar na década de 1930 fez com que se pensasse em criar um aeroporto mais bem estruturado na região de Natal, devido à sua localização geográfica no ponto mais próximo da África no continente americano. Já na década seguinte, a década de 1930, o voo transatlântico começou a ficar algo comum e aviões foram sendo desenvolvidos, especialmente os aviões que tinham capacidade de flutuar. E grandes hidroaviões como o Catalina, o Fokker e outros modelos foram desenvolvidos e passaram a cruzar o oceano. E aí surge a importância da base de Natal. Em Natal, a base destes aviões era a rampa, uma instalação que foi construída rapidamente para abrigar, apoiar e auxiliar nessa travessia aérea que passou a ser tão importante para o país. Antes mesmo da construção do aeroporto de Parnamirim, a rampa, localizada em Natal,
que era uma importante instalação militar e aeronaval localizada às margens do rio Potengi, desempenhava um papel fundamental para a crescente aviação, que usava grandes hidroaviões na travessia do Atlântico Sul, fazendo da rampa um ponto de parada obrigatório para aviões e hidroaviões. Estes imensos hidroaviões pousavam nas águas do rio Potengi e eram conduzidos até a rampa, onde poderiam ser mantidos, reabastecidos, reparados, etc., para seguir em viagem rumo ao sul, a São Paulo, Rio de Janeiro e até a Argentina e Uruguai. A infraestrutura da rampa incluía hangares, depósitos de combustível e facilidades para manutenção, proporcionando um ponto de parada crucial para estas aeronaves de longos voos transatlânticos, permitindo que aviadores civis e militares mantivessem suas operações de forma mais eficiente ao longo das rotas entre a Europa e a América do Sul. Através dos hidroaviões que atravessavam o oceano, aviões italianos, aviões alemães e depois aviões americanos. E eles aterrissavam aqui. Aqui chegou, por exemplo, Roosevelt. Ali é a torre, famosa torre da rampa. E Roosevelt desembarcou nessa rampa, foi recebido por Getúlio Vargas, e lá na frente, naqueles arcos que eu mostrei para vocês, eles pegaram o jipe e foram até o almoço e aí as reuniões. Aqui foi decidido a parceria entre Brasil e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. O rio Potengi tem muita história também para contar. Antes da Segunda Guerra Mundial, a rampa de Natal era utilizada principalmente por companhias aéreas internacionais, como a Aeropostale e a Lufthansa, em voos de correio e transporte de passageiros. Também servia às Forças Armadas brasileiras, especialmente a aviação naval, para operações de patrulha e treinamento. Logo, outras empresas, como a LATI italiana e a americana Pan Am, passavam a utilizar também a rampa. E uma crescente pressão política de ambos os lados era visível, principalmente nos anos finais dos anos 1930, com os Estados Unidos pressionando para que o Brasil cortasse a autorização para os aviões da Lufthansa e da LATI fazerem esta linha ligando a Europa, pois havia uma suspeita de influência ideológica ou mesmo espionagem. Mas foi somente após o ataque a Pearl Harbor que as coisas se definiram. Mas além da rampa, foi construído também um aeroporto, uma pista simples, mas que era utilizado por aviões franceses, alemães, italianos e americanos após cruzarem os oceanos e chegarem ao território sul-americano. Rapidamente, essa pista passou a ganhar importância estratégica à medida em que a tensão e o clima esquentavam na Europa. Uma guerra mundial estava no horizonte e Natal passou a ser uma joia cobiçada. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, várias rotas aéreas foram estabelecidas para cruzar o Atlântico, conectando as Américas, a Europa, a África e até a Ásia. Essas rotas eram cruciais para o transporte de tropas, suprimentos, aeronaves e materiais entre os aliados. A escolha das rotas dependia de fatores como a distância, o alcance das aeronaves da época, as condições meteorológicas e a necessidade de reabastecimento. Em 1939, a guerra começou e o interesse alemão no Brasil cresceu e haviam apoiadores do regime nazista aqui no país que influenciavam o nosso governo. Mas, ao mesmo tempo, os interesses britânicos, especialmente norte-americanos, também cresciam. E a disputa ganhou um tom político intenso, que, após o ataque japonês a Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, levou os norte-americanos a tomarem uma medida extrema. Invadiram o Brasil e tomaram a base de Natal. Agora, essa é uma outra história que eu vou falar no próximo vídeo, que vai ter como tema a invasão do Brasil pelos Estados Unidos em dezembro de 1941. Aguarde o lançamento desse vídeo, mas agora continue acompanhando o desenvolvimento das rotas aéreas que foram tão importantes na Segunda Guerra Mundial. Com a eclosão da guerra e as frentes de batalha que tomaram conta de toda a Europa e o norte da África, isso fez com que a necessidade de abastecer, de levar equipamentos, homens, munição,
Enfim, tudo que uma guerra demanda para a frente de batalha na Europa tinham dois caminhos: os comboios e os aviões. No mar, as rotas eram complicadas, a Batalha do Atlântico estava fervilhando, mas nos céus, especialmente no Atlântico Sul, uma rota aérea surgiu. Uma não, várias rotas aéreas surgiram, e isso fez com que os aviões fossem decisivos no confronto que havia começado. Este é um PBY Catalina, um avião que serviu durante a Segunda Guerra Mundial e muitos anos depois, aviões que eram icônicos, pois traziam a possibilidade de patrulhar o oceano inteiro, o Atlântico, e a travessia do Atlântico. Esses Catalinas foram fundamentais na proteção de navios e comboios durante a Batalha do Atlântico. E muitos estavam baseados no Rio de Janeiro e em Natal, por exemplo. Existem muitas fotografias dos Catalinas em Natal. E é muito interessante estar tão próximo de um avião Catalina, um avião tão icônico. O poderio industrial norte-americano foi decisivo no conflito, e as fábricas americanas produziam aviões, equipamentos, bombas, munição, armas e uma quantidade nunca vista antes. E para que isso tudo fosse decisivo e chegasse na Europa, as rotas aéreas, o caminho desses produtos e desses aviões foi traçado nos céus. E nós vamos ver agora as rotas mais importantes daquele período, começando pela rota do hemisfério do Atlântico Norte, a rota mais curta. A primeira rota a ser estabelecida para os aviões tão vitais no teatro de operações da Europa foi a rota do Atlântico Norte, já no início de 1940, antes até da entrada americana na guerra, por conta do Land-Lease, ou seja, o programa de apoio à Inglaterra. A rota do Atlântico Norte era a rota direta entre a América do Norte e a Europa. Embora fosse mais curta, apresentava desafios significativos devido às condições climáticas adversas, como gelo e tempestades, além de ser um território onde a presença alemã era muito constante, por conta de submarinos ou bases avançadas. Os aviões partiam de cidades da costa leste dos Estados Unidos, como Nova York, atravessavam o Atlântico Norte, passando primeiro pela Groenlândia, Islândia, até a Escócia, além do Canadá. Esta rota tinha escalas obrigatórias. Logo após a partida de Nova York, a primeira escala dos aviões eram na Terra Nova, no Canadá, Newfoundland. Depois havia uma segunda parada em Narsarsuaq, na Groenlândia, seguida depois por uma outra parada em Reykjavik, na Islândia, chegando então ao Reino Unido. Esta rota era especial para transporte de aviões de caça e bombardeiros que tinham um alcance limitado, pois precisavam de várias paradas para reabastecimento. Ao todo, os aviões percorreriam 5.900 quilômetros de Nova York até a Escócia. Embora a rota do Atlântico Norte fosse a mais curta, era a mais perigosa. Os pilotos preferiam a rota do Atlântico Sul, que tinha como ponto principal a encruzilhada do mundo, a base de Parnamirim, em Natal. A segunda rota, que tinha o Brasil como ponto principal, era a Rota Sul, a Rota do Atlântico Sul. Foi uma das rotas mais importantes durante a guerra devido à sua segurança relativa, já que o Atlântico Sul era menos patrulhado pelo inimigo e menos sujeito a intempéries. Essa rota conectava as Américas à África e daí à Europa. Os aviões partiam de várias cidades nos Estados Unidos, como Miami, e passavam pelo Caribe ou pelo Panamá, e depois faziam escala em Natal ou Parnamirim Field, no Rio Grande do Norte. De Natal seguia então direto para a África Ocidental, geralmente Dakar, no Senegal, ou Accra, em Gana. Depois faziam outra escala no Marrocos ou Gibraltar, partindo para a etapa final direto até a Inglaterra ou algum outro ponto na Europa, principalmente quando eram missões de bombardeio e os aviões lançavam suas bombas e faziam o caminho de volta. A rota era mais longa que a do Atlântico Norte, tinha cerca de 12.950 quilômetros em toda a sua extensão, mas, como eu disse, era bem mais segura e mais tranquila, menos sujeito a qualquer problema. Era a preferida dos pilotos. Mas a rota do Atlântico Sul, que passava por Parnamirim, Natal, não era apenas importante para o frente de batalha europeu, mas era também importante para
a frente de batalha na Ásia. Sim, os aviões que passavam por Natal vindo dos Estados Unidos cruzavam o Atlântico, atravessavam a África e iam até a Ásia. Esta rota também foi estendida, chegando até a Ásia, até a China e até ao Japão, onde os aviões lançavam suas bombas e retornavam, fazendo o caminho de volta. Então, B-29s, que eram os aviões utilizados na frente asiática, passaram pelo Brasil e faziam aqui a base antes de atravessar o oceano. De lá, seguiam para Dakar, no Senegal, posteriormente passavam por Cairo, no Egito, ou mesmo Karachi, no atual Paquistão. De Karachi, partiam para Kunming, na China. E de lá, os aviões que haviam passado por Natal jogavam bombas no território japonês e voltavam pelo mesmo caminho. A rota tinha um total de cerca de 13 mil até 16 mil quilômetros de extensão, dependendo das escalas realizadas, ultrapassando aí mais de 70 horas de voo. Além dessas 3 rotas, existiu também uma outra rota, a rota do Atlântico Intermediário, do Atlântico Médio, que fazia uma linha quase que reta atravessando das Bermudas até Portugal. Mas isso só foi possível quando Portugal deixou de lado um pouco a sua neutralidade e abriu concessão para que britânicos e americanos utilizassem os Açores. No final de 1943, foi estabelecida uma nova rota, a chamada Rota Intermediária, no Atlântico Médio, que saía de Nova York, indo até as Bermudas, das Bermudas uma travessia até a base de Lajes, nos Açores portugueses, e por fim até Gibraltar e depois Londres. Essa rota só foi estabelecida quando os portugueses, que se mantiveram neutros ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial, perceberam que a maré da guerra havia virado e que havia um risco até de invasão alemã a Portugal. Com isso, foram persuadidos pelos britânicos e pelos americanos a cederem a base de Lajes, nos Açores, e a travessia do Atlântico começou a ficar mais fácil. Mas isso só aconteceu, efetivamente, depois da cessão da base e os primeiros voos começaram no final de 43. Como eu disse no início do programa, as rotas eram cruciais para o transporte de tropas e outros itens, e a escolha delas dependia dos fatores aqui colocados. Todas estas rotas foram importantes, mas há que se destacar a importância estratégica e geográfica da base de Parnamirim e do Nordeste brasileiro nesta guerra aérea que foi decisiva para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Ao olhar esse mapa com essas rotas, a gente não tem a dimensão de quanto foi complicado operar as rotas aéreas durante uma guerra. Só em Natal eram 300 pousos ou decolagens diariamente. Uma base de 10 mil soldados, pilotos, médicos, enfim, todas as necessidades que uma base militar tem foi implantada aqui na encruzilhada do mundo. Daqui partiram essas rotas, estes aviões, e toda a logística envolvendo estas rotas aéreas é um feito extraordinário durante uma guerra. Ainda hoje, esse fato, o das rotas aéreas, é extremamente complicado. Milhares de voos acontecem todos os dias e manter as rotas abertas é uma operação complicada, é uma batalha por dia. Agora imaginem quando o mundo estava em guerra. Portanto, é importante observar este mapa para entender o que aconteceu naquela época. Bom, estes foram os caminhos decisivos para a Segunda Guerra Mundial. Lembre-se, logística é tudo numa guerra. Eu tenho aqui um outro vídeo muito interessante sobre o Pluto, o oleoduto subaquático que levava combustível para as frentes de batalha, da Inglaterra até o coração da Europa. Não deixe de ver esse vídeo, vou deixar o card aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo. E se gostou, aguarde o próximo, onde eu vou falar da invasão de Parnamirim e de Natal pelos americanos. Invasão mesmo, chegaram armados. Em dezembro de 1941. Vou falar sobre isso no próximo vídeo.
Enquanto isso, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final, se inscrever no canal se não está inscrito e também compartilhar com os seus amigos para levar a nossa história ainda mais longe. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.